Hoje é super importante, vamos falar sobre a dengue, que infelizmente está acontecendo no momento, e quem está aqui hoje para conversar com a gente é o Dr. Ricardo Vilela Bastos, médico, diretor técnico do laboratório Cortes Vilela. Primeiramente, Dr. Ricardo, é um prazer te receber. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado por essa oportunidade de a gente comparecer aqui e esclarecer algumas dúvidas que estão surgindo no momento aí, porque a dengue ela está aí e a gente tem que conviver e prevenir a doença. Tem que tomar cuidado, né, doutor? Lembrando aos nossos ouvintes aí que a gente está ao vivo no Instagram, Itatiaia JF, e você que tem alguma dúvida, você pode estar lá mandando a sua pergunta aqui no nosso Instagram, que o doutor Ricardo vai prontamente nos responder aí. Doutor Ricardo, vamos falar então da importância, né, de se detectar a dengue logo no início, né, da gente tomar providências, primeiro de prevenção, e se ela já se instalou, né, uma dúvida muito recorrente aí, doutor Ricardo, é quando eu posso fazer um exame de maneira segura. Aí comecei a sentir os sintomas, e aí eu corro para um laboratório, para o médico, faço o exame, pode dar um falso negativo. Quando é o melhor momento de você pensar, agora é a hora de eu fazer o exame com segurança? A dengue, nem toda dengue é grave. A Organização Mundial de Saúde ela define a dengue como uma dengue clássica, uma dengue em que ela tem com processos agravantes, e a dengue grave, tá? Muitas vezes elas são assintomáticas, então às vezes a pessoa nem nota que tem a dengue. Então essa daí não vai fazer diagnóstico, não vai procurar nenhum sistema de saúde, porque ela não vai ser totalmente assintomática. Nos casos que as pacientes forem sintomáticas, mesmo no início de uma febre, nesse período de pandemia, ela deve procurar um serviço de saúde para tentar fazer o diagnóstico. E o diagnóstico, o melhor diagnóstico que tem é a gente encontrar o vírus. E para encontrar o vírus, a gente pode fazer dois tipos de exames. Um é através do RT-PCR, que é o que a gente pesquisa realmente o vírus, e é o exame inicialmente deve ser feito até 6 dias após o início da sintomatologia, ele dá positivo. É o que tem maior sensibilidade e especificidade. Depois desses para 6 dias, aí já não tem tanto interesse de fazer a pesquisa do vírus. Você vai ter que pesquisar o anticorpo. É a defesa que o organismo criou para combater esse vírus, que é do tipo IgG ou IgM. IgM é aquele anticorpo que aparece primeiro, é o primeiro anticorpo de defesa, é o que está na linha de frente. Então, primeiro a gente faz a pesquisa do vírus, depois de uns 6 a 7 dias a gente vai pesquisar os anticorpos, e o anticorpo principal que você vai iniciar com a pesquisa é o do tipo IgM. Tá? Depois que a doença já estiver estabelecida, que você tiver mais dias, a partir do 15º dia, começa a aparecer o outro anticorpo, que é o mais prolongado, que é do tipo IgG, que a gente chama. Então são as duas maneiras principais de pesquisar o vírus e pesquisar o anticorpo. O vírus através do RT-PCR ou através de uma partícula viral, que é chamada de NS1, tá? São as duas maneiras, ou através do anticorpo. E, doutor Ricardo, como que é o exame? É exame de sangue ou é igual aquele do Covid lá que todo mundo ficou traumatizado com aquilo? A dengue é através do exame de sangue, tá? O importante com relação ao exame é porque muitas vezes, como é uma arbovirose, é um tipo de vírus que consta de outros vírus da minha família, então às vezes o diagnóstico diferencial é um pouco, clinicamente, às vezes é difícil da gente fazer, porque os sintomas às vezes inicialmente são muito iguais, tanto do dengue, quanto do zika, quanto do chikungunya, que são 3 comuns no Brasil atualmente, que tem a incidência na mesma época. Então nós estamos circulando aí com os vírus da dengue, o vírus da chikungunya e da zika. A dengue em muito maior escala, tá? Mas muitas vezes o diagnóstico diferencial é difícil. Será que é dengue? Será que é chikungunya? Então, clinicamente, o médico examinando, ele vai ter algumas diferenças clínicas, tá? Mas existem exames também que separam, que muitas vezes você clinicamente não consegue, será que é um ou outro? Então você pode fazer PCR para dengue, pode fazer PCR para zika, pode fazer PCR para chikungunya, tá? Ou anticorpo para esses vírus também. Então aí você pode fazer o diagnóstico diferencial. Tá? Então, através desse exame RT-PCR, dá para diagnosticar 5 doenças, né? 5 arboviroses provocadas existe um exame de RT-PCR que você pode fazer isoladamente da pesquisa de cada vírus, ou você pode fazer o que a gente chama do estudo da família da arbovirose, que aí você vai pesquisar ao mesmo tempo o dengue, o chikungunya, a febre do Nilo, febre amarela e a zika. São as 5 doenças que a gente pesquisa
através do PCR. É possível, então, em um só exame? Em um só exame você vai pesquisar esses dois. Tá? E de que forma o exame contra... Então você pode ter dengue 4 vezes. Você pode pegar o sorotipo 1, 2, 3 e 4. No Brasil que circula mais o tipo 1 e 2. Então a gente tem mais o sorotipo 1 e 2. Agora tem relatos do sorotipo 3 também ser encontrados em algum lugar. Através do exame PCR você também pode identificar se é sorotipo 1, se é 2, se é 3 ou 4. Tá? E a importância de saber se é 1 ou 2 ou 3 ou 4 é porque a vacinação, que vai vir logo depois com uma medida preventiva que a gente vai tomar, que deve ser tomada, essa vacinação ela vai prevenir para os 4 tipos desse vírus. Tá? Então, se você sabe se você tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4, entendeu? Você vai saber o grau de proteção que você vai ter com a vacina, porque ela varia dependendo do tipo de vírus que vai ser. E uma dúvida, doutor, a partir do momento que eu já tive a dengue do tipo 1, eu nunca mais tenho, eu já criei um anticorpo vitalício? Ela te dá uma imunidade permanente. Se eu tiver outra dengue, já é de outro tipo? Normalmente dá a imunidade permanente. Então você tem tipo 1, do tipo 1 você não deve ter mais. Você vai ter do tipo 2, do 3 ou do 4. E corre o risco de, à medida que você tem um outro tipo, ele ser mais grave? Pode ser. Tá? Nem sempre, né? Nem sempre, mas pode ser. Muitas vezes tem relatos da segunda vez que você tem a dengue, você tem chance de ter ela um pouco mais brava, mais grave. Tá entendendo? E o mesmo mosquito transmite todos esses? Todo o mesmo mosquito transmite os 4 tipos de dengue. Tá? Eles estruturalmente não são muito diferentes, não. Tá? Eles partem da molécula, vamos supor, do tipo 2. Tá? E as vacinas então são criadas, por exemplo, através do tipo 2. E depois, por coisas biológicas, eles vão fazendo com que elas tenham ação do tipo 1, do tipo 3 e do tipo 4. A 4 seria mais grave? Seria hemorrágica? Não, a hemorrágica pode ser qualquer tipo da hemorrágica. A hemorrágica é uma evolução da dengue clássica, pode chegar na dengue hemorrágica. Tá? Tem algum motivo para essa evolução? Claro, não tem. Tá? São doenças que podem ser associadas que fazem a doença ficar mais grave. O diabético, o cardiopata, o renal crônico, o paciente que tem uma doença imunológica crônica, o paciente com neoplasia, que às vezes está fazendo imunossupressor, ou com a doença. Então, esses casos desses as condições prévias, né? As condições prévias, o paciente pode levar a um hipertenso grave. Essas condições podem fazer o agravamento, tá? Mas não quer dizer também que só que tem essas doenças pode se agravar. Todo mundo pode ter uma forma grave. Então tá? não tem como prevenir que ela evolua, né? Vai depender do próprio organismo. Não tem como tomar alguma medida. Não existe um medicamento para você falar assim, tem um remédio para tratar a dengue. Não tem um remédio para tratar a dengue. Você vai tratar as complicações, quando elas aparecem, da doença. Tá? Não existe um remédio que você vai combater. As coisas que você tem são dos ambientes, da casa, dos lixos, da cidade, de todos. Da casa, das casas. Os famosos 10 minutos. Que é a responsabilidade do serviço público e das pessoas comuns, das pessoas particulares. Terrenos baldios. De você, de mim, de todo mundo entendendo? É responsável por isso. Tá? Então é a prevenção através de vacina, a higienização. E hoje está tendo um estudo que não está tão difundido, mas não é um estudo, mas já tem na prática, não está tão difundido. É que é onde você pegar o Aedes aegypti e você inocular nele uma bactéria e essa tá, por uma forma, vamos dizer, poderia chamar de imune ao arbovírus, que eles não vão ser infectados por ele, porque essa bactéria que já está nele infectada dá uma certa proteção. Isso é uma forma importante que tem da gente tentar fazer a prevenção também. A longo prazo, né? A longo prazo, que isso vai ser, mas isso é uma coisa que pode ser feita, já está realidade, já está fazendo aí. Então a vacina já existe, as normas de higienização e o que a gente tem que fazer a gente já conhece. Já sabe. Esses novos Aedes infectados com essa bactéria, ela também já está aí, já é uma realidade que pode fazer. Tá? E, doutor Ricardo, lá no laboratório está chegando muita gente procurando a vacina? Porque é só falar que existe, todo mundo corre atrás, a vacina, né? A gente teve a vacina, acabou a vacina, nós estamos sem a vacina no momento lá, inclusive é uma coisa que está sendo pleiteada
tanto pelo serviço público como pelo serviço particular, é o aumento da liberação dessas doses pelo laboratório fabricante, que é um laboratório japonês, é o único laboratório mundial que está produzindo esse tipo de vacina no momento, e existe uma produção baixa para a alta demanda que tem mundial, principalmente porque o Brasil que está nesse surto, tá? Então, a prioridade está sendo com o serviço público, tá? Mas os laboratórios particulares, os serviços de vacinas particulares, que são as farmácias, os laboratórios e outras clínicas de vacina, tá? Estão pleiteando que a indústria farmacêutica forneça para eles pelo menos o número de doses que foi feita quando eles fizeram a primeira dose, porque é obrigado a tomar 2 doses. Então, se a gente fez a dose numa pessoa, num paciente, ele aí a 90 dias vai ter que tomar a segunda dose. Então, o que está sendo pleiteado tanto pelo governo, a mesma quantidade, para que todos possam receber as 2 doses. As 2 doses, não ficar só com uma aí. Só com uma, que tem que já tem uma certa eficácia, mas não é tão boa como se a segunda dose. Se fosse as 2. E, doutor, aproveitando o embalo, não só da dengue, mas no geral de vacina, a gente lida ultimamente com uma campanha de desinformação muito grande a respeito da eficácia das vacinas, pegando, né, o caso mais recente que foi o da Covid e que acabou afetando as outras, né, porque eu estava até lendo hoje que a OMS falou que está tendo surto de sarampo, que é uma doença completamente prevenível por meio da vacina. Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, que nem tudo que as pessoas veem nas redes sociais falando que a vacina causa é verdade. Sempre que vem um médico aqui, eu peço para bater nessa tecla. Mas com certeza. Primeira coisa é o seguinte, toda doença em que uma geração não é acometida daquela doença, ela tende a não ter respeito pela doença. Então, o caso do sarampo é isso. Na minha geração, que é mais antiga, o sarampo era uma doença que estava rolando por aí. Matava, todo mundo né? tinha, todo mundo sofria com problema de sarampo. Quando a introdução da vacina, todo mundo queria vacinar e foi vacinado para se proteger, e o sarampo acabou. O Brasil, a sarampo estava ausente do Brasil, erradicado do Brasil. Tá? As pessoas acabam relaxando, porque não sente a gravidade, não sente a doença, não sabe como é. E isso com as vacinas, de modo geral. Isso é uma causa. Segunda causa foi uma politização de vacina. A gente teve agora, nos últimos 2 anos, desde que começou a pandemia, uma politização de vacina, uma discussão política de vacina, fora do âmbito da saúde. Está entendendo? Exatamente. Acertado, porque o Ministério da Saúde voltou a fazer campanha para vacinação, as campanhas estão sendo introduzidas novamente, está sendo cada vez mais falado da importância da vacinação. Agora, efeito colateral, problema de vacina, qualquer medicação, qualquer ato médico pode ter uma contraindicação, pode ter um efeito colateral. Não existe ato médico... Até um analgésico mais simples. Qualquer ato médico pode ter um efeito colateral. Tá? A vacina pode ter? Pode. A maioria deles são com efeitos brandos, que não tem problema nenhum. Uma febrezinha, uma dorzinha no local da aplicação, uma aplicação, não tem problema nenhum a maioria deles. Casos que são relatados como casos muito frequentes, são casos graves, são extremamente raros. Tá? Isso normalmente não acontece, são extremamente raros. Mas pode acontecer? Pode acontecer com todo tipo de vacina. Não é de Covid, não é de dengue, não é de vacina. Todo tipo de procedimento médico. Também você pode ter alergia, medicação. Né? Tem pessoas que têm alergia, ela própria tem alergia a um determinado medicamento e que ela não pode fazer aquele medicamento. Então, agora, que a vacina ela é um bem e foi uma coisa que foi um avanço na saúde, no tratamento, na saúde pública, tá? Isso ninguém pode desacreditar. É importante ressaltar que tem vacinas aí, como a do sarampo, muito antigas, né? Bem confiáveis, muito testadas, né? Não tem por que ter medo das vacinas que já estão no mercado aí, fazendo voltar, então, tendo medo, fazendo voltar doenças já erradicadas. Com certeza, todas as pessoas hoje que estão falando contra a vacina, elas foram vacinadas. Ela tem a marquinha da BCG no braço. Os pais delas vacinaram ela, elas tiveram problema, elas estão podendo falar hoje contra a vacina porque elas estão aí, porque elas foram vacinadas. Estão vivas. Tá entendendo? E o laboratório tem, né, assim, para quem, porque muitas vezes na rede pública a gente tem vacinas, né, disponíveis, mas para determinados grupos, né, os grupos prioritários. Eu estava testando aqui, por exemplo, o caso da gripe, né, que está chegando a época aí, março e abril, já começa a vacina da gripe priorizada para os idosos e outros pacientes prioritários. E o laboratório oferece para quem não está, né, quem não poderia ser atendido, pode recorrer ao laboratório. O governo ele tem um investimento muito alto com custos de saúde, de maneira geral, e vacina também é um custo muito alto para ele. Então ele tem realmente que priorizar os grupos de risco.
porque vacinar 200 milhões de pessoas no país é um custo muito alto, porque não é só a vacina da gripe, é tudo. São uma população muito grande no país. Não é como o Uruguai, um país que é pequeno, tem população menor, seria muito mais fácil essas. Então, o Brasil tem uma população muito grande e isso, a saúde, o serviço de saúde pública, eles custam muito caro. Então, eles têm que priorizar mesmo, fazer idosos que são pacientes muito suprimidos, eles têm que tomar providências com relação ao grupo de risco. Tá? Serviços particulares, está entendendo? Como ele está fazendo um serviço acessório ao serviço público, tá entendendo? Ele não está substituindo o serviço público, tá? Ele pode atender com uma gama maior, uma abrangência maior de faixa etária, de pessoas do que o serviço público. Tá? Foi muito importante o nosso bate-papo aqui, doutor Ricardo. Está sempre aberto as portas, né, para o senhor estar aqui falando. Foi muito esclarecedor no momento que a gente está vivendo muitos e muitos casos de dengue, principalmente na região, né, em Minas. Estamos aí com muitos casos. É importante esse esclarecimento, foi muito aí enriquecedor. A gente espera que as pessoas se conscientizem, né? Tá com sintoma, agravou, procure, né, realmente um médico, não deixe passar. E não se automedique. Não se automedicar também é muito importante, que a gente não sabe aí as medicações, né, ou o que pode agravar ou não, porque a gente sabe que na dengue tem isso, a gente não pode tomar medicamentos específicos, né? Então é importante procurar um médico. E foi muito importante a sua visita aqui na rádio, esclarecendo nesse momento em que as pessoas já estão entrando em pânico em relação à dengue. Então é se cuidar, né? Cuidar da casa, cuidar do ambiente e fazer de tudo aí para que a coisa não fique pior do que a gente já está vendo aumentar. Muito importante a sua presença aqui. Eu agradeço, tá? E só relembrando, cada um pode fazer um pouquinho para diminuir, né? Cada um que cuide da sua casa, do seu bairro, que com isso a gente consegue amenizar a doença. É isso aí, ficou dado o recado, doutor.